mostarda, ele é uma parábola que ele utiliza para duas finalidades, em dois momentos. Ele fala tanto da descoberta do reino, como ele fala a respeito da fé. Ele usa o mesmo símbolo que é a semente da mostarda. A semente da mostarda é a menor semente que tem. Das plantações, é a mais pequenininha. E que produz ramos muito grandes, né? Hortaliça muito grande, até árvore grande de mostarda. Então é uma semente muito pequena, mas que produz uma árvore muito grande. E aí ele se utiliza, então ele fala aqui dessa condição da mostarda, ele faz a comparação do reino dos céus. Então ele diz assim: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e lançou no seu campo, o qual grão é, na verdade, a menor de todas as sementes, mas depois de crescida é a maior das hortaliças, e faz-se árvore, de tal modo que as aves do céu vêm pousar nos seus ramos. E ele coloca essa simbologia falando sobre o reino dos céus, que a gente sabe, o reino dos céus não está nem à direita, nem à esquerda, nem em cima e nem abaixo. O reino dos céus é toda a humanidade, é todo o nosso coração, é todo o nosso sentimento, é todo o nosso entendimento. Que todo o reino dos céus, em termos espirituais e materiais, é o próprio Deus, que é uma onda só. Então tudo está inserido dentro do universo. Então o reino de Deus é todo o universo. Nós somos o reino de Deus, a cadeira, a mesa, tudo que está dentro do universo somos nós. Então ele coloca, mas como que ele coloca esse reino dentro de nós? Como um grão de mostarda. E o que o grão de mostarda tem que fazer? Tem que crescer. Germinar. E à medida que ele germina, ele produz as folhas. Ele vai produzir o quê? Flores, frutos, abrigo. abrangê-los. Porque ele fala aqui que ele cresce tanto que depois se faz uma árvore, se faz um lugar aonde vai servir de abrigo, porque as aves vão procurar. Vai servir de abrigo, vai servir de sombra. E ele estava dando esta parábola para falar que é como acontece no nosso modo de pensar. Até a gente estava conversando no caminho sobre isso. Você lê ou aprende algum conceito novo na vida, numa época da sua vida, depois de 10 anos você relê aquilo, é como um livro. Se você lê um livro hoje e você lê daqui 10 anos, você vai ter outros entendimentos. E até ela estava falando, né, que às vezes a gente, hoje em dia tem uma palavra que se usa muito que é resistência. Que a gente fala assim, você está passando uma informação para a pessoa, mas ela está resistindo. Precisa tomar cuidado. Às vezes a resistência não é tanto a negação, que a gente linka essa palavra com negação. A resistência muitas vezes é maturidade, que os espíritos falam de maturidade do senso moral. Porque uma coisa é aprender intelectualmente, outra coisa é você assimilar isto dentro do seu reino, dentro do campo dos sentimentos. Então você pode ter algum tipo de informação, de estudo, uma época, seria uma parábola hoje ter uma interpretação, daqui 1 ano, daqui 2, daqui 3, você terá outra. Porque isso pode ser simplesmente uma semente, vai germinando dentro de você à medida que outros conhecimentos vão chegando. Sim. Até que é como a própria semente, ela vai precisar de água, vai precisar de solo, vai precisar de água, vai precisar de luz. É o que ele fala aqui, que no reino dos céus, que a semente é modificada com o tempo. Você não planta hoje e amanhã você tem a árvore. E a natureza e o processo da evolução espiritual é a mesma coisa da natureza.
gente vai desenvolver agora no planeta de regeneração. É a parte do chakra cardíaco. Vamos aprender a usar isso. Sair desse racional que a gente coloca e acaba ferindo as pessoas porque coloca sempre aquele racional, aquele paredão na frente com o outro. Quando a gente aprender a pensar com o coração, que era o que os judeus lá no Torá já sabiam isso, que a gente viu lá na outra parábola. Eles pensavam, você tem que pensar que era o que Jesus ensinou, pensar com o coração, pensar no outro como uma extensão sua. Então, antes de proferir uma palavra, antes até de assumir uma responsabilidade, um relacionamento, você é responsável por isso. Você é responsável pelo que você causa. Então, tudo isso a gente vai ter agora no próximo mundo de regeneração. É o nosso preparo. A gente está com a semente do Evangelho, ela está fazendo o quê? Que a gente comece a ter esses novos entendimentos. Porque se a gente não aprender a pensar com o coração, nós não vamos poder voltar para cá. Porque pelo eletromagnetismo a nossa vibração vai ficar ainda no nível médio. Então a gente vai ter que encarnar num lugar onde esteja assim. Se a gente não desenvolver isso, a gente não consegue voltar para cá. Porque ele fala, ele está falando aqui de futuro Jesus. Ele está falando que a semente de mostarda foi plantada, ele trouxe as sementes. Mas ele sabia que ele não ia ter isso de uma hora para outra das pessoas. Ele não ia poder chegar aqui e em 3 anos de pregação querer colher frutos. Ele tinha tanto entendimento disso que lá do alto da cruz ele pediu a Deus para perdoar as pessoas. Ele sabia que ia demandar tempo, como a semente. O processo espiritual, de evolução espiritual, é o mesmo que é usado na natureza material. A semente você planta hoje, dependendo do fruto, ela vai ter um tempo de germinação. Então a gente não pode querer colher em seguida. Depende também de várias coisas, né? Depende do solo, depende do quanto ele foi aprofundado nesse solo ou não para germinar. Exatamente. E se você pegar essa imagem, né, fizer analogia com o ser humano, você se depara com pessoas que quando você fala algo, é como se você estivesse jogando a semente na areia, né? Até que vem a dor, né? O processo da dor, e aí traz todo mundo para cá. Mas ele também quer dizer, da árvore que se torna árvore frondosa, que abre os pássaros, nosso conhecimento quando maduro, quando já está na árvore, vai abranger outras pessoas. Nós vamos estar passando. Nós seremos jogadores de sementes para outras pessoas. Então nós vamos, né? Pois é, por isso que ele colocou o grão de mostarda, porque ele sabia que ia ter um tempo. Isso é importante na nossa vida. 2000 anos. Então, mas isso é importante na nossa vida porque hoje nós estamos nos deparando muitas vezes com pessoas do nosso relacionamento íntimo que você vê que ainda não frutificou, e às vezes a gente quer exigir frutos que não tem ainda. De uma planta bebê, né? Exatamente. Isso dá um entendimento também melhor para a gente compreender as pessoas. Porque às vezes, e a gente, todo mundo aqui já incorreu nesse erro de querer que o outro corresponda àquilo que a gente espera. Todo mundo já fez isso. Eu fiz, vocês fizeram, e a humanidade inteira fez. Dependendo do nível, até coisas menores, não só isso, mas no relacionamento dia a dia a gente está fazendo isso o tempo todo. Então, e aí com o entendimento da parábola, você passa a olhar as coisas de outra forma, a não ficar criando expectativas. Vamos esperar o que o outro tem para oferecer. Porque a gente exige de pai, a gente exige de mãe, a gente exige muito de filho, quem é mãe, né? A gente exige de filho, a gente quer porque nasceu da gente que eles sejam iguais ou melhores, e às vezes é um espírito que não é, que não tem a condição de entender aquilo que você entende. De marido, de namorado, mulher, né? Gosta muito de ver essa coisa de querer modificar. Não existe
veio, ele plantou, as paradas, tudo ele fez. E isso, há 2000 anos a gente está tentando germinar isso, né? E isso, esse entendimento para nós hoje é importante, por quê? Porque fica até mais fácil de perdoar as pessoas. Porque você começa a ver que muitas vezes aquilo que a pessoa fez, a forma como ela agiu, as decisões que ela tomou, eram aquilo que ela tinha. Nem todo mundo vai ter a visão de mundo que a gente tem. E tem gente que tem visão melhor do que a nossa. Nem sempre a nossa é correta. E nem sempre a nossa é correta. Não, e graças a Deus, né? Porque a maioria da gente toma atitudes hoje e amanhã a gente olha para trás, poxa, eu hoje faria diferente, faria melhor. Sim. Porque a gente cresceu, a gente evoluiu, a gente germinou, né? E conforme a gente vai germinando, as pessoas vão nos procurando. Eu vejo isso até não só em nível individual, mas também em nível coletivo e de grupo. Por exemplo, o nosso próprio grupo de econometria, quanto que está amadurecido hoje? Tem pessoas aqui que estão há 7, 8 anos. Eu estou com a irmã dela há 15, quase 16 já. Quanto que não mudou tudo isso? Quanto que não tem de amadurecimento? Quantos atendimentos, quantas pessoas, quantos campos, quanto pedacinho de Deus a gente não recebeu aqui em tratamento e recebe sempre, o ano inteiro? E a gente tem que entender, porque não adianta uma pessoa chegar e procurar ajuda e você simplesmente cair de pau em cima dela. Não existe. Não adianta você querer colher o fruto antes da época. Mas o importante é o que ele fala, que esse reino de Deus, que é um grão de mostarda que nós carregamos em nós, que a gente se preocupa de fazê-lo crescer, para que as pessoas venham até nós e que elas consigam levar alguma coisa boa do que a gente já consegue produzir. Por quê? Porque nós também precisamos de quem está acima de nós e pegar deles para o nosso crescimento. Hierarquicamente, é a organização do universo. Ele é hierárquico. E todo mundo precisa de todo mundo. Nós somos exemplos para as pessoas, mesmo inconscientemente. As pessoas nos observam. Os nossos atos, as nossas decisões, o nosso comportamento, as pessoas estão sempre nos observando. Por isso que quando se fala algo, principalmente na linha de reflexão, você tem que tomar cuidado com quem é você, o que você realmente faz, né? Porque se você fala para o outro, ande por aqui e você não anda, não é verdadeiro. E aí não tem o efeito, né, curativo. Exatamente. Não tem. Então, Eu falar, faça o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Não houve germinação. Isso é hipocrisia, né? Me vem uma história de Mandela, que chegou uma pessoa para ele e Mandela foi grande que a mãe queria que o menino parasse de comer doce, estava comendo muito doce, muito doce. Aí ele falou, só volta daqui a um mês. Aí ela ficou meio assim, voltou daí um mês. Aí ela perguntou para ele, mas eu não entendi porque o senhor mandou. Não, é porque eu tinha que parar de comer doce para ajudar a sua filha. Para poder aconselhar. Né? Então, a gente tem que ter essa abertura conosco. Na hora que a gente começa realmente a fazer isso, a pegar essa sementinha, né? Que é a mostarda, que é pequenininha, e a olhar para ela, e que ela simboliza a fé, o crescimento, né? Que ele liga a questão da fé, né? Sim. E a fé é você acreditar no suprassensível, que quem é médium, quem vê, enfim, sabe que está aqui, mas a maioria de nós não tem essa, né? Essa percepção. E aí acaba sendo descrente, né? O reino de Deus, que está dentro da alma humana, dentro do nosso coração, é uma terra fértil.
que a gente dá para isso. Quando um conceito novo chega para nós, a gente refletir sobre isso. De a gente usar o concurso da boa vontade para fazer isso. Porque falta muito boa vontade. Hoje em dia, as pessoas, e a gente percebe muito aqui nos atendimentos, querem terceirizar o sofrimento. Então elas chegam aqui com sofrimento e acham que a apometria e que o grupo vai resolver o problema delas. E vai tirar a dor. Vai pegar a sacolinha e vai deixar aqui e falar assim, agora você dá um jeito, eu vou embora leve. Exatamente. Mas terceirizam tudo, né? Terceirizam filhos, terceirizam relacionamento, terceirizam as responsabilidades. Por que não vão terceirizar também o sofrimento? Porque a dor, na realidade, ela só acontece quando nós nos desviamos do caminho certo. Faz uma análise da sua vida. Toda vez que você andou direitinho, você estava lá. A hora que você desviou um pouquinho, veio a dor e te traz de volta. Não, e aquela coisa, né? Sempre o outro culpado. A gente não olha para dentro. Se está doendo, é porque o outro tem culpa, não sou eu. E na realidade não é isso. Não é isso, é a gente mesmo que tem que entender isso, interiorizar isso e tratar. Olha, eu vou dizer, o dia que a pessoa descobre isso, que o problema nunca é no outro, mas é em si, você descobriu o reino de Deus. A gente o tempo todo está procurando culpados para tudo na nossa vida. As casas espíritas estão lotadas de gente botando culpa nos espíritos. Cheio. E a maioria, eu acho que hoje em dia, grande parte dessa gente que procura não é espírito. Não, é uma obsessão, é a própria pessoa. É a questão de pensamento. A pessoa tem uma produção de pensamento tão negativo, e não é nem obsessor, na verdade, elas ficam assim, pode até ter espírito, tem espíritos que pega na mão, pega em qualquer lugar. Mas por que conta vai da seguir energia, a conta da energia. Mas Então, ninguém exatamente anda obsessor. acompanhado de uma companhia que não seja, que não tenha afinidade consigo. Então, porque tudo é frequência. Tudo é frequência. Nosso pensamento é muito poderoso. Tanto é poderoso que você está sentado aqui nessa cadeira que alguém criou, certo? A mesa, o seu sapato, sua roupa.
pessoa chega e me elogia demais, eu sei que não é, isso não me altera. E se ela vem e quer me denegrir também não me altera, porque é só a opinião dela. Não é o meu ser. Por isso que o autoconhecimento é muito importante. E por isso que o conhecimento do Evangelho é muito importante, porque o Evangelho faz com que a gente se autoconheça como seres espirituais. Que nós somos, porque todos nós somos seres espirituais. A condição de encarnado é uma condição temporária. Nós somos seres espirituais habitando corpos, que são nossos instrumentos de trabalho. Tinha mais uma coisa, que as pessoas falam a nosso respeito, nos mostram muito mais do que elas são daquilo que a gente é. A opinião delas. Sim, porque tudo que eu chego para você e eu acho você bonita, e eu te elogio, e eu falo coisas boas a seu respeito, eu tenho isso dentro de mim. Exatamente. E o contrário também. É verdade. Tudo que eu critico no outro, que eu aponto o dedo para o outro, é o que eu tenho dentro de mim, é o que precisa ser consertado em mim. Então, eu aprendi isso nesses últimos tempos, a sempre perceber o que eu estou julgando quando eu olho para ela. Ah, então é isso que eu preciso trabalhar em mim. E veja o detalhe. Como é que você fez com a mão? Então, assim. Um dedo para lá e quanto só é pra por isso você? que eu fiz 4 para cá. Né? Então, assim, é pra gente realmente ver. Né? É o espelho, né? A gente precisa tomar cuidado, principalmente quando a gente bate o olho e começa a ter uma certa birra de tal pessoa. Pô, aquela pessoa ali é. Então, assim, olha, Você está achando isso, coisa de assim, você. Está achando coisa de você. Entenda direitinho que é o porque é contigo a coisa, e não com o Isso, outro. olhe com atenção, com carinho para esse com relação que vem dessa pessoa. Porque isso provavelmente está falando de aspectos que a gente tem que olhar, das nossas sombras. Verdade. Que atualmente, né? Atualmente as pessoas não querem olhar para a sombra. Não. Aí terceirizam. Só olha para fora. Isso, aí terceirizam, né? Põe no Aí lugar. vão para a bebida. Por isso que tem muita gente bebendo. Anestesia, As drogas, né? E as Todos os alienações, a alienação de jogos, de videogame, de cinema, Enfim, tudo que é hipnótico. Para sair da realidade da dor, para não sentir dor. Essa que é a verdade. Tudo como anestésico para não sentir a dor. E a dor, ela só está mostrando o quê? Como é que funciona a dor no corpo físico? Por que a gente tem dor? A gente tem dor no corpo físico porque a dor, ela é um alarme para dizer que, exatamente, ela está falando, olha, tem alguma coisa errada. Então, se você tem uma dor de cabeça que é constante, precisa ver o que está causando aquilo. Se você tem dor de estômago, tem um móvel, então quer dizer, a dor física, ela nos avisa, olha, tem um órgão que está sendo atacado. Se você começa a ter dor de garganta, está avisando, olha, tem um germe aí, uma bactéria que está aí, que está mexendo, então o organismo inteiro vai ter que se movimentar para lutar contra isso. Então a dor física, ela serve como alerta. E a dor moral é a mesma coisa. Só que o que acontece com as pessoas? Ela tem uma dor de cabeça que está recorrente, o que ela faz? Toma remédio. O remédio resolve o problema? Não. Cria outro. Pode até criar outro. Então ela vai ter que ir no médico e fica naquele processo de doença, naquela coisa toda. Até que um dia ela resolve mudar a forma de pensamento dela e aquilo cessa. Porque tudo é do comandante do corpo, que é o próprio espírito, a própria consciência. Aí, espiritualmente, é a mesma coisa. Ela tem as dores morais dela, seja por causa de trabalho, de uma aprovação que ela está passando, seja por causa de relacionamento, seja por causa de relacionamento amoroso com filho ou com família, tal, isso e aquilo. O que ela faz? Se anestesia. Em vez de ela procurar focar na solução da coisa e procurar resolver aquilo internamente, por que o trabalho está me incomodando? Por que o relacionamento com fulano está incomodando? O que precisa? Mas não quer ter esse trabalho. Então é mais fácil, né, aguentar
Por que quando você vai para um hospital e muitas vezes os médicos, quando você chega, já não te dá logo de cara um analgésico, alguma coisa, ele pede um exame e depois ele te dá o medicamento? Porque o analgésico vai mascarar o que você está sentindo, os sintomas. E fica mais difícil para ele localizar onde está a causa. E espiritualmente, moralmente, é a mesma coisa. Até o ponto que ela vê que isso não adianta, das duas, uma, ou ela destrói o corpo físico e acaba desencarnando e depois vai ter que resolver esse problema na outra dimensão, ou ela dá uma acordada e vai procurar ajuda. Ajuda psicológica, ajuda espiritual. Ela vai ter que procurar uma ajuda. E esse é o momento que começa o despertar do reino dela. Quando ela procura ajuda, é o primeiro passo do despertar do reino. E aí, quando a gente faz o trabalho espiritual aqui, é onde a gente entra. Começar a jogar um pouquinho de adubo naquela semente para ver se ela, depois de um atendimento, se ela vai para frente. E hoje, ainda aqui no espaço, a gente me oferece o evangelho. Aqui ela tem alimento. O problema é quem quer o alimento. Não, todo mundo quer solução rápida. A gente estudou a parábola do semeador, né? Os cuidados do mundo falam mais alto. Só que depois o próprio mundo acaba direcionando a pessoa para cá, te joga para fora. E, gente, não tem como fugir da consciência. Mais cedo ou mais tarde, hoje ou amanhã, ela vai te acusar. Que seja encarnado, melhor e procura ajuda, porque desencarnado, você vai ter que entrar num outro processo reencarnatório, que pode demorar muito e você vai ter que conviver com aquela consciência sua te cobrando o tempo inteiro. Porque Deus, como a gente já viu, ele não castiga ninguém, ele não, simplesmente ele está só esperando a gente crescer. Quem acusa e quem faz todo o tribunal da justiça é a nossa própria consciência, que não fica em paz. Por isso que Jesus, para esse trabalho, a gente vê que ele usa de novo o grão de mostarda quando ele fala da fé. Que quando tivesseis fé do tamanho do grão de mostarda, a gente moveria montanhas. Imagina quando a nossa fé cresce. Nós podemos tudo. A nível de geopolítico, né? Se a gente for ampliar essa discussão, a gente começa a entender os grandes poderosos, né? Que não querem que as populações tenham, de certo modo, uma qualidade de vida, né? Minimamente, porque se eu tenho um pouquinho de qualidade de vida, eu vou crescer, eu vou estar mais livre para começar realmente a pensar nessas coisas. Porque aquele que levanta, vai trabalhar, demora 3 horas, chegar onde trabalha, né? Dá duro, chega de novo, 3 horas para chegar na sua casa, ainda tem toda uma, né? Não consegue. Se ele ler um texto edificante, você cara acima dele. Né? Ué, mas Ele gente, fica nessa veja, rotina, né? vamos voltar lá para a Palestina. Jesus chegou para pregar para uma multidão. E a multidão que vinha lá em Cafarnaum estava faminta. Você consegue pregar alguma coisa para quem está com fome? Claro que não, né? O que ele fez? Deu pão, peixe, multiplicou, saciou a fome, depois ele falou. Como é que o movimento geopolítico faz a dominação? Como que é o sistema financeiro do mundo de hoje? De domínio. E como que você domina as massas? Dando nossa família. Cerceando o financeiro delas. Você não quer tem dominar outra um povo coisa. inteiro? Você quer dominar um povo inteiro? Deixa ele com fome. Porque a fome, quando a criatura tem fome, fome mesmo, não é essa fominha que a gente tem na hora do almoço só, não. É fome de passar dias sem comer. A pessoa não tem outra coisa na cabeça.
Só comida. Não, você Só não comida. consegue. Se você oferecer para ela um Porsche, um prato de comida, ela quer o prato de comida, né? Então é uma maneira de domínio. Quando ela consegue já suprir a fome, ela entra que é a escala de Maslow, né? Ela entra na segunda fase, é a fase que nós estamos. Terminou a fome, o que vem? A questão do dinheiro, a questão